Vai pelo menos pagar uma retraçãozinha aqui, porque eu peguei uma margem boa. E estratégia da rejeição na nova posição de reversão. Ah, fiquei com dúvida. Relaxa. Ou seja, estratégia da fraqueza de mercado. Para você ter aquele histórico verdinho, bonitinho. Então bora aqui pra prática, que eu vou te ensinar tudo isso. Ó, aqui temos operação de compra. Ih, peguei aqui em margem bem ruim, mas já te mostro o motivo. Então, teve uma rejeição nessa nova posição de reversão, que aqui é muito forte. O bom tivesse feito pressão de alta, então por isso que eu vou pegar somente uma taxa, que aqui fica perigoso. Mas qual que foi o motivo, Will? Me explica aí. Então, se você for ver, essa velinha vermelha aqui, o pavio dela na parte inferior, que seria na parte aqui do fechamento da vela, você verifica aqui atrás se tem alguma primeira vela do movimento da venda. Encontramos, ou seja, teve rejeição nessa primeira vela do movimento e ela também é uma nova posição. Deixa eu ver se vai dar vitória ou não. Então, nessa primeira vitória aqui, encontrei uma vela vermelha, e essa vela vermelha, se você olhou aqui para trás, ela consegue fazer uma rejeição nessa primeira vela da venda. Então, se você observar aqui, essa vela aqui não é a primeira da venda, e se você também olhar a vela anterior, que é uma vela verde, tem que ser uma vela de reversão, não pode ser outra vela vermelha aqui. E essa vela verde tem que fazer o rompimento de uma primeira vela no movimento, tá vendo? Encontramos uma reversão de verde para vermelho. E essa vela verde rompeu a primeira vela do movimento da venda. Ou seja, essa velinha aqui é uma nova posição de reversão. E quando consegue fazer uma rejeição nela, temos operação de compra. Então, novamente aqui explicando em formato de desenho. Temos a primeira vela do movimento, marcamos a extremidade dela. E quando uma vela verde consegue romper e nasce a próxima vela, essa próxima vela aqui é a nossa nova posição de reversão, porque a vela anterior foi capaz de romper a primeira vela do movimento. Aí pronto, quando o mercado subir e vier rejeitar nesse pavio com uma vela vermelha, temos já a nossa operação de compra. E lembrando, o corpo não pode romper aqui dentro, o corpo tem que ficar para fora, que nem aconteceu aqui, ó. O corpo até tinha terminado travado, só que por conta do gap ele nasceu lá em cima. Se tivesse feito o travamento, ia ser muito melhor ainda para pegar essa leitura de compra. Então bora aqui para a próxima. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, o Will, aqui teve uma rejeição também. Então, eu vi que essa vela verde aqui rejeitou nessa primeira vela da compra. Que nem que você falou, Will. Marca a abertura, o pavio da abertura e conseguiu rejeitar. Tem leitura de venda aqui? Até tem, só que essa vela aqui não é uma nova posição. E como que eu vou saber? Se é a vela anterior, então essa vela anterior, ela deveria estar rompendo a primeira vela do movimento da compra. Porque aqui, no caso, não rompeu nada. Então, essa primeira vela aqui é somente a primeira vela do movimento. Então, ela é mais fraca. A mais forte mesmo é se for a primeira do movimento e também for uma nova posição de reversão, que no caso como seria aqui esse exemplo, Will? Me mostra aí. Então se eu tivesse uma vela verde aqui, a vela vermelha tivesse rompido essa nossa primeira vela da compra, aí sim essa nossa próxima vela aqui é uma nova posição de reversão. Por que nova posição? Porque a vela anterior faz rompimento da primeira vela do movimento. Aí cenário sim, você poderia pegar essa venda aqui. Por exemplo, aqui, essa leitura de venda aqui, ela é muito boa. Porém, essa rejeição que aconteceu, eu olho aqui para trás e encontro toda a primeira vela verde. Eu marco a abertura e o pavio da abertura. Primeira vela verde, abertura, pavio da abertura. Primeira vela verde, abertura, pavio da abertura. Aqui atrás não tem mais nada. Aqui atrás a gente tem essa nova posição, só que ela é uma nova posição de continuação. Então não é bom. Então não vou nem falar aqui. Então é só identificar a primeira vela do movimento e marcar a abertura e o pavio da abertura. Pronto, jogo lá na frente. Se você for ver, esse pavio aqui não rejeitou nessa, não rejeitou nessa, não rejeitou nessa? Sim, rejeitou. Tem leitura de venda aqui? Tem sim, muito forte. Só que vai ficar muito melhor se a vela anterior. Então temos a vela verde e a vela anterior. Se essa vela vermelha consegue fazer o rompimento dessa primeira vela da compra. Então, por exemplo, aqui, se essa vela vermelha tivesse rompido aqui, ó, essa primeira vela da compra, aí sim, essa vela seria a nossa primeira vela após o rompimento de um lote. Lote, para quem não sabe, é toda pernada. Então, fez duas velas verdes aqui, é um lote. Uma vela verde, é um lote. 10 velas verdes, é um lote também. Então, esquece negócio de macro lote, micro lote, tudo a mesma coisa. Tem uma vela ou mais velas, é um lote. Então, se temos a primeira vela verde e a vela anterior, que será a vela vermelha, consegue romper algum lote, no caso de cor oposta, no caso de um lote de compra, aí sim, essa velinha aqui, ela é muito forte se rejeitar nela. Ou se conectar também. Então, se rejeitar, tem leitura para venda aqui. Então, vai ser muito forte. Ó, aqui, ó, ela não respeitou por quê? Porque é somente a primeira vela do movimento. E também, obviamente, a gente tem outras leituras. Mas, em si, a primeira vela após o rompimento, que será a nossa nova posição, é uma rejeição muito mais forte. Por exemplo, aqui eu vou pegar. Aqui eu peguei bem. Por quê? Porque a gente tem essa vela vermelha aqui. E se você olhar para trás, a gente tem o que? A nossa primeira vela da venda. Então, primeira vela da venda, primeira vela da venda, primeira vela da venda, primeira vela da venda, primeira vela da venda. Eu vou marcar o pavio e a abertura dela. Marquei o pavio da abertura dela. Marquei aqui o pavio e a abertura dela. E aqui nessa, aqui rompeu com o corpo, só que tá no gap. Então, ela nunca rompeu com o corpo. Ou seja, temos rejeição na nova posição. Podemos pegar essa compra. Vamos ver se vai dar certo? Aí eu já te explico certinho como funcionou aqui.
vai pelo menos pagar uma retraçãozinha aqui, porque eu peguei com a margem boa. Mais operação vitoriosa. E qual foi o motivo novamente? Vimos que essa vela vermelha aqui, se você olhou para trás, caso ela tá no gap, ela nunca terminou aqui embaixo. É só você observar o fechamento da vela anterior e a abertura da vela atual. Observou a abertura da vela atual, Will? O que eu tenho que fazer? Marca aqui a abertura dela e tudo que ficou aqui, ó, o fechamento, não ficou aqui embaixo, você cancela tudo isso aqui, ó, você apaga. Então você viu que ela terminou mais aqui em cima, ou seja, esse paviozinho aqui, você olha para trás, a gente não tem essa primeira vela do movimento da venda. Pronto, marcamos a abertura e o pavio da abertura. Se você for ver, conseguiu rejeitar, o corpo não terminou dentro, temos operação de compra. Mais do que também, Will, essa vela vermelha é uma nova posição. Por quê? Porque a vela anterior, a vela verde, consegue fazer o rompimento da primeira vela da venda, tá vendo? Aqui daqui, ó, é uma nova posição, daqui é uma rejeição muito mais forte. Aí você pega essa operação de compra aqui. Obviamente, vamos colocar com mais confluência, tem que colocar todo o contexto gráfico. E Will, porque aqui não pagou uma vela verde? Porque essa vela aqui também tá no gap, ou seja, ela terminou sem liquidez, ela terminou sem interesse, ó. Quando ela faz isso, não deixa pavio no fechamento, não tem interesse de comprar para buscar. É por isso que eu peguei lá embaixo, mas uma rejeição na nova posição de reversão é muito forte. Acho que deu para entender, né? Aqui ó, a mesma coisa, novamente. Encontramos a vela verde e o pavio do fechamento. Você olhou para trás, encontramos a primeira vela do movimento da compra. Então, identificamos aqui, marcamos a abertura, marcamos o pavio da abertura. Aqui, se você for ver, conseguiu fazer uma rejeição. Só que essa rejeição, por mais que fez um travamento, não é tão forte. Por quê? Para pegar essa venda. Então, a gente identificou a primeira vela da compra e a vela anterior, ela não rompeu nada. Ela deveria romper alguma primeira vela da compra. Então temos a primeira vela da compra aqui. E não foi essa vela vermelha que rompeu. Foi essa vela vermelha. Porque essa vela vermelha tá no gap também. Então ela terminou mais aqui, ó. Ou seja, essa vela vermelha não conseguiu romper nada. Então essa vela verde não é uma nova posição. Então é só observar isso. Encontrei a primeira vela do movimento. Observa a vela anterior. E observa se essa vela vermelha faz rompimento de alguma primeira vela da compra. Então vamos identificar aqui mais para trás. Ela consegue fazer o rompimento? Não rompeu nada. Então se a gente tivesse aqui essa primeira vela da compra, por exemplo, o pavio tivesse um pouquinho mais abaixo aqui, ó, e pronto, você marca aqui, e essa vela vermelha, aí sim ela conseguiu romper essa primeira da compra, ou seja, essa vela verde é uma nova posição, de reversão, uma vela muito forte, você marca a abertura e o pavio da abertura, e aqui na frente conseguiu tocar, conseguiu rejeitar, aí você pega essa operaçãozinha de venda tranquilamente. Então, novamente, se você identificou a vela verde e a vela anterior faz rompimento, aí você pode pegar a operação muito mais forte, a favor dessa rejeição na nova posição de reversão. Um exemplo é esse daqui também, ó. Temos nova posição de continuação. Então vimos que essa vela verde, ela conseguiu rejeitar nessa outra vela verde. Só que ela não é a primeira do movimento. Ela já é aqui a terceira, mas independente. A nova posição que a gente quer é a de reversão e não a de continuação. A de continuação ela é mais fraca, mas dá para pegar também. Então você identificou essa vela verde, que aqui no futuro conseguiu fazer uma rejeição. Observou também se a vela anterior faz rompimento de alguma coisa. Então ela rompeu aqui um lote de venda, rompeu uma primeira vela da venda, rompeu. Então essa vela é uma nova posição, só que é uma nova posição de continuação, porque a vela anterior também é uma vela verde. Se fosse uma vela vermelhinha aqui, ó, então uma vela vermelha, e essa vela vermelha tivesse rompido alguma primeira vela verde de compra, aí sim, essa vela seria uma nova posição de reversão e uma leitura de venda aqui caberia muito melhor. Ó, por exemplo, aqui é top demais. Vou pegar essa vendinha aqui, ó. Fez uma pressão de venda também, já deu alvo nesse topo. Mas qual que é a leitura aqui, Will? Me explica aí. Vixe, eu peguei aqui para a próxima vela, foi errado, era para ser para a mesma. Mas enfim, deixa eu dar um zoom aqui. Então eu vi que essa vela verde aqui, eu olhei para trás, ela consegue fazer o quê? Uma rejeição aqui, rejeitou nessa primeira vela da compra. Se aconteceu isso, eu vou ver, pronto, identificamos a primeira vela da compra, aqui na frente rejeitou. Eu vou ver se a vela anterior faz rompimento da primeira vela da compra. Essa vela vermelha aqui rompeu quem? Rompeu essa primeira vela da compra. Marquei aqui, pavio, rompeu. Primeira vela após o rompimento é a nossa nova posição de reversão. A gente pode pegar essa venda. É que no caso eu peguei para a próxima vela. Era para terminar nessa mesma vela. Eu peguei errado sem querer. Mas operação muito linda aqui para operar vendido. Aqui ele pode dar loss sim, porque a leitura era para essa vela e não para a próxima. Mas operação muito top é a favor da rejeição na nova posição de reversão. Ou simplificando, na primeira vela após o rompimento de uma reversão. Será que vai pagar? Quase deu loss aqui. Mas de novo, a leitura era para essa vela. Aqui já a leitura já mudou. Já é outra leitura. Ó, aqui tá acontecendo a rejeição. Vamos ver. Então, esse pavio rejeitou nessa primeira vela da compra.
E a vela anterior consegue fazer o rompimento dessa vela vermelha aqui. Ah não, nesse caso não vale, porque fiz uma retirada de pavio. Daqui tem uma próxima aula. Mas enfim, aqui teria a leitura para venda, que eu tá rejeitando. Aqui já é venda. Só como eu tenho a leitura a mais, que aqui fiz uma retirada de pavio, então essa é a vela vermelha que rompeu aqui. E não essa daqui que rompeu ela, mas aqui eu não pego não. Mas enfim, aqui teria a leitura para venda. Então novamente, essa vela verde, você olhou para trás e a gente encontrou a primeira vela da compra. Marcamos a abertura dela, não precisa ter pavio não, tá? Não importa. Aí pronto, identificamos a vela verde, identificamos aqui no futuro, conseguiu rejeitar. Aí você vai observar o que? Se essa vela vermelha conseguiu romper a primeira vela da compra e conseguiu romper. Então essa vela aqui é a nossa primeira vela após o rompimento. É a nossa null posição de reversão. Temos leitura para essa venda. Só que uma dicasinha a mais. Quando acontece uma retirada de pavio, ou seja, um pavio em simetria certinho aqui, é como se fosse esses dois pavios não existissem mais, ou seja, somente tem o corpo. E essa vela aqui, ó, vermelha, conseguiu romper, e essa vela que será a nossa primeira vela após o rompimento, ou seja, a nossa null posição de reversão. E não essa daqui, mas já que você está iniciando, pode pegar por enquanto. Então identificamos a primeira vela da compra, aqui na frente conseguiu rejeitar, e a vela anterior consegue fazer o rompimento da extremidade dessa primeira vela da compra também. Aí sim, a gente pode pegar uma rejeição a favor dessa null posição de reversão. Tanto é que você tomou loss. Por quê? Porque essa velinha aqui não é uma null posição de reversão. É somente a primeira vela após o rompimento. Ó, aqui a gente tem operação de compra. Ih, já perdi. Caramba, subiu direto. Mas eu só não peguei de abertura, que daqui é um padrão de continuação. Mas qual que é a leitura aqui? A gente tem essa vela vermelha. E eu olhei lá para trás e identifiquei a nossa primeira vela da venda. Marcamos a abertura e pavio da abertura, que a abertura da vela vermelha é sempre na parte superior e a primeira é a velinha da venda. Se você for observar, a vela anterior, que é essa vela verde, ela faz rompimento da primeira vela da venda. Olha que essa vela verde, ela rompeu alguma coisa aqui atrás? Rompeu essa primeira vela da venda. Ou seja, essa vela é uma null posição de reversão. É uma vela muito forte que quando rejeita a gente pode pegar uma operação de compra que ela já subiu rasgando. Só como eu falei, como fez um padrãozinho de continuação, ela poderia assim descer e eu ganhar pelo menos na retração. Mas aqui ficou muito forte, a gente tem limite tipo 1 e limite tipo 2. Só que isso aqui é estratégia que eu já passei no canal. Ou se você quiser, posso gravar mais vídeos aulas com essa estratégia. Também temos vela de força, então tem liquidez para compra. Muita operação de compra aqui, ela subiu rasgando. Ó, se você for ver, ela deu uma boa retraída também. Mas por quê? Porque temos padrãozinho de continuar o movimento para baixo. Ó, acabei de ver aqui, ó, aqui é a operação de venda. O ruim é que não tem liquidez para venda, mas aqui é a operação de venda por quê? Então vamos lá. Temos essa vela verde aqui e olhamos lá para trás, pronto, encontramos a primeira vela da compra, marcamos a abertura e o pavio da abertura. E aqui na frente conseguiu rejeitar. Então essa vela verde rejeitou nessa primeira vela da compra. E também a vela anterior, ela conseguiu fazer o rompimento da primeira vela da compra. Pronto, essa vela é uma nova posição de reversão, conseguiu retrair aqui na frente, temos leitura para fazer essa venda. E deu mais uma operação vitoriosa muito boa pra gente. Aí que nem eu falei, o único perigo daqui é que não tinha liquidez, tá? Tá fechado pra venda, mas esse padrãozinho é muito forte. Se você operar somente isso, vai dar muito resultado. Então a gente viu que essa vela verde, a gente olhou aqui pra trás, a gente já foi rapidinho aqui. Identificamos a primeira vela verde, marcamos a abertura e pavio da abertura e jogamos lá na frente. A gente viu que a gente tem a vela verde, a gente observou que a vela vermelha é uma vela de reversão, que ela consegue fazer o rompimento da primeira vela da compra. Então essa vela é muito forte, é uma nova posição de reversão, ou seja, é a primeira vela após o rompimento da primeira vela do movimento. Então a gente pega essa leitura de venda e mais uma vitória bem tranquila pra gente. Aqui já tem operação de venda, se rejeitar aqui, ó, terminar abaixo, tem operação de venda. Qual o motivo, Will? Primeira vela da compra, a vela anterior faz rompimento da primeira vela da compra. Então, ó, tá rejeitando aqui. Então, a gente já tem nossa possível leitura de venda. Vamos ver se a gente tem mais confluência. Ó, já rejeitou, ficou abaixo. E já desceu direto. Mas, ó, como não bateu aqui no alvo, se subir ainda tem chance de pegar. O ruim que é um padrãozinho de fluxo de velas também, que é um padrão que eu já ensino no canal. Ó, aqui já deu alvo, já bateu no pavio. Mas em si, qual que foi a leitura aqui? Eu vi que essa vela verde aqui, eu bati o olho, olhei aqui atrás e identifiquei a nossa primeira vela da compra. Eu marco o corpo e marco o pavio da abertura, que é sempre na parte inferior, quando é na vela verde. E vimos que a vela anterior faz rompimento da primeira vela da compra. Então pronto, essa vela aqui é uma vela muito forte e aqui na frente rejeitou nessa vela que é muito forte. Então sempre tem que ser assim, ó, vela da compra rejeitando a vela da compra, pra gente pegar essa venda. De novo, só não peguei de abertura por quê? Porque essa velinha aqui tá no gap, que é uma aula que eu já ensino no canal. Você só pegar o fechamento dessa vela e trazer até a abertura dessa vela, que é a vela atual. Pronto, temos uma vela vermelha aqui e isso aqui demonstrou um padrãozinho de fluxo de velas para operar comprado. É por isso que subisse um pouquinho mais, aí eu pegaria essa venda aqui, desceu rasgando. Ó, aqui temos compra sim, só que tem que tomar cuidado com o gap.
Qual motivo? Vela vermelha, olhei aqui para trás e encontramos aqui a nossa primeira vela da venda. Marcamos o corpo, marcamos o pavio da abertura. No caso, como é a abertura da vela da venda, agora é sim na parte superior. E conseguiu rejeitar. Ah, o Will fez um travamento. Aqui não travou não. Aqui, infelizmente, o corpo já entrou dentro do canal. Porque tá no gap. Lembra que eu falei? Pega o fechamento dela e traz até a abertura da vela atual. Pronto, fez isso. Ela terminou com o corpo dentro do canal. Não é interessante pegar essa compra aqui. Mas se ela terminasse travado ou aqui em cima, teria a leitura para compra assim muito boa. Por quê? Porque dedicamos vela vermelha, olhamos para a vela anterior, que é a vela verde, e ela faz rompimento da primeira vela do movimento da venda, consegue fazer sim. Então essa vela aqui rompeu essa primeira vela do movimento da venda, então temos aqui essa vela que é a nossa nova posição de reversão, é a nossa primeira vela após o rompimento dessa primeira vela da venda. Então se rejeitar aqui no futuro, operação muito forte de compra, desde que o corpo fica acima. Se o corpo romper, que nem aqui, o gap conseguiu romper, então ó, quem não sabe da informação do gap, toma esse loss aqui na cara. Ó, aqui se conseguir ficar aqui em cima, tem operação de compra. Com motivo, rejeição nessa primeira vela do movimento. E vamos observar se essa vela verde consegue romper a primeira vela do movimento da venda. Conseguiu romper aqui, ó. Tá vendo? Então essa vela rompeu. Essa próxima vela, a nossa primeira vela após o rompimento, é uma nova posição. Se ficar em cima desse pavio, melhor ainda. Infelizmente não ficou. Ó, se descer mais eu pego, porque aqui ficou sem liquidez para compra. Essa vela vermelha não tem pavio na abertura. Ah, não, mas ela conseguiu até fazer um travamento aqui, eu acho. Não. Ó, ela rejeitou na oposição de continuação. Vai descer um pouquinho, posso até riscar. Mas aqui já deu alvo, então aqui já cancela. Mas qual foi o motivo dessa análise, Will? Me explica aí. Então tá vendo que essa vela vermelha, ela conseguiu rejeitar nessa primeira vela da venda? Primeira vela da venda, conseguiu fazer a rejeição. Já a leitura de compra? Não. Tem que observar se essa vela vermelha, a vela anterior, ela faz rompimento de alguma primeira vela do movimento da venda. Então a gente tem aqui também. E conseguiu romper? Sim, essa vela verde aqui conseguiu romper essa primeira vela do movimento da venda. Então essa vela aqui é uma vela muito forte. Quando conseguir rejeitar, tem operação de compra muito forte. Ainda mais que rejeitou também nessa nova posição de continuação. Essa aqui é a de continuação e essa daqui é a de reversão. Porque a vela anterior rompeu essa primeira do movimento, nova posição de reversão. Essa já é a nova posição de continuação. Por quê? Porque a vela anterior rompeu essa primeira vela da venda e essas duas velas é a vela de continuação. Aqui não, aqui é uma vela de reversão. Então é por isso que essa vela aqui é uma nova posição de reversão e essa vela aqui é uma nova posição sim, só que de continuação. Aqui a gente confluenciou os dois, rejeitou nas duas. Então tem operação de compra, só que não tem liquidez para compra porque fez essa vela vermelha que bloqueia toda a liquidez de compra que tiver pendente para buscar. Mas deu uma vitória tranquila para você. E também teve rejeição nessa vala careca, que já é uma estratégia que eu ensino no canal também. Temos vala de força também e tudo mais. Aí é aquilo, você toma o risco de você tomar um possível loss ou você quer uma entrada mais segura. Eu decidi pela entrada mais segura, infelizmente ele subiu rasgando, não teve nem tempo de operar a operação. Ó, aqui se ficar aqui embaixo tem operação de venda. Um que fez uma retirada de pavio, então tá sem liquidez para venda. Tem limite tipo 2 aqui. Vou esperar subir um pouquinho, pegar essa venda, não quero perder não. E subir pelo menos do corpo é melhor ainda. Porque aqui a gente tem a nossa nova posição de reversão. Rejeitou, então tem uma pressão. Eu vou pegar só. Não. Subir na vala de força também. É o ponto bom de entrada. Tá, não subiu, não vou pegar mais não. Mas enfim, qual foi o motivo da entrada? Temos essa vela verde. Olhamos aqui para trás e encontramos a primeira vela verde. Marquei o corpo, no caso não tem pavio, marco somente o corpo. E a vela anterior, lembra que eu falei? Se a vela anterior consegue fazer o rompimento da primeira vela da compra, pronto, essa vela aqui é a nossa nova posição de reversão, podemos operar vendido aqui. Vamos ver se vai respeitar ou não aqui, vixe, desceu. Aqui vai dar um loss, mas não tem problema não. Loss faz parte. Agora, novamente, qual foi o motivo desse loss? Foi o risco que eu decidi tomar. Na operação anterior também não tinha liquidez. Naquele caso, deu vitória. Só que aqui foi o caso que deu derrota. Então aqui, por exemplo, ele conseguiu rejeitar assim, ó, rejeitou. Tá vendo esse pavio? Rejeitou nessa primeira vela da compra, que é a nossa nova posição, porque a vela anterior consegue fazer o rompimento da primeira vela de compra. Temos operação tranquila de venda assim, só que vamos observar o cenário para isso. Temos uma pressão de alta, porque esse pavio superou o pavio da vela anterior, e temos aqui uma retirada de pavio. Aquela outra operação era até mais segura do que essa. Por mais que tinha um limite do preço aqui, ó, eu pensei que ia respeitar. Então tinha esse limite tipo 2 aqui. Tinha essa vela de força aqui, que deu uma continuação no movimento. Mas o ruim estava aberto para compra também, com pressão de alta, sem liquidez para venda. Aí esse loss aqui é um loss considerável, é um loss que eu sei o motivo. Ó, aqui tem operação de compra. Ó, aqui teve duas rejeições na oposição de reversão. Então a gente tem essa vela vermelha. E a gente identificou a primeira vela da venda, a primeira vela da venda. Marcamos a abertura e o pavio da abertura.
e aqui na frente conseguiu rejeitar. E essa vela verde aqui anterior conseguiu fazer o rompimento dessa primeira vela da venda. Pronto, essa vela aqui é a nossa nova posição de reversão, rejeitou na nova posição de reversão, rejeitou também nesse domínio de vela careca, temos operação de compra e rejeitou também nessa primeira vela do movimento, que também é a nossa nova posição. Por quê? Porque a vela anterior consegue fazer o rompimento dessa primeira vela da venda. Então tinha bastante leitura a compra. Se tivesse feito uma pressãozinha de alta, ia ser muito mais leitura para pegar essa compra com muito mais segurança. Rejeitou, deixa eu pegar aqui o Euro JPY, rejeitou nessa nova posição de reversão, não tem liquidez para compra. Aqui eu peguei, a margem foi bem ruim mesmo, mas eu não posso perder essa oportunidade mais não. Então qual foi o motivo? Vela da venda, rejeitou novamente, você viu que já rejeitou várias vezes aqui, então não vai ficando tão interessante não, o bom é mesmo a primeira rejeição. E já que rejeitou esse pavio nessa primeira vela do movimento, vamos observar se a vela anterior faz rompimento. Pronto, faz rompimento aqui dessa primeira do movimento, tá vendo? Essa vela rompeu, essa vela é a nossa nova posição de reversão. Pegamos essa compra aqui. E mais operação vitoriosa, eu já comprovei para você que isso aqui não é sorte não, é análise. Então 1, 2, 3, 4, 5 operações contra uma derrota, não tem o menor problema. Eu aceitei a tomar esse risco. Então se você gostou dessa aula, não se esqueça de cadastrar na Avalon, deixar o primeiro link na descrição. Você vai estar concorrendo ao meu treinamento 3 horas todos os dias, se você cadastrar aqui no link abaixo. E comente fraqueza de preço para eu saber que você ficou até o final do vídeo. Então bora para a próxima aula e tamo junto.